Irmãos, a graça e a paz a todos. Eu quero dizer que aqui, eu também, o acampamento é para mim, o retiro. Estou nesses momentos meditando com todos, crescendo, e é muito bom saber que a gente está nesse lugar. Fazia tanto tempo que eu tinha ido a algum retiro de período assim de carnaval, já fui muitos. Mas lá em aldeia a gente não faz isso, né? Assim, vai um grupo para ali, para colar, mas como a igreja está funcionando normal, a gente termina ficando. Eu confesso que estava com saudade de participar e foi muito bom ter aceito, ter vindo para cá e crescer com vocês, né? Estou sentindo saudade da Kelly, dos meninos, seria bom se tivesse vindo, mas não foi possível. Mas quem sabe no próximo acampamento a gente está junto, né, pastor? Estou aqui junto com vocês aí, sentado, e a gente crescendo para a glória de Deus. Gente, hoje de manhã falei um pouco sobre aquela questão dos dois monumentos, do monumento que o Senhor mandou levantar para que a gente confessasse a nossa vida, deixasse de lado e agora adorasse o nome dele. Lá em Josué 8 nós lemos isso, depois que o povo teve uma vitória sobre a cidade de Ai, né? E eu quero falar hoje a questão de que a gente precisa se aprofundar mais ainda, e eu queria que você abrisse sua Bíblia em Mateus 25, vamos falar dentro dessa série de palavras que Jesus falou no chamado de sermão profético, Mateus 25, quero ler dos versículos 1 ao 13, para que a gente possa se aprofundar mais. Temos dois viés quando a gente se reúne aqui. O primeiro é a gente crescer, e o segundo é a gente levar a palavra a alguém para que essa pessoa cresça também. Vamos ficar em pé um pouquinho, só dessa vez, né? Diz assim, Mateus 25: Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. E 5 delas eram prudentes e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor: aí vem o esposo, saí-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam, dizendo: não seja caso que nos falte a nós e a vós, ide antes aos que o vendem e comprai-o para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. E ele, respondendo, disse: em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Senhor, cuida de nós, como teu servo já orou por mim, e que a unção do teu Espírito encha a minha vida, para que meus irmãos e minhas irmãs também cresçam junto comigo, em Jesus. Amém. Podeis sentar. Quer dizer que depois que meu iPad caiu, eu pensei que ele tinha morrido totalmente, tinha virado pó. Foi engraçado que na hora que ele caiu, foi na hora que eu disse que tinha ido para a igreja me converter. E só ficou nisso, eu não falei como tinha terminado. Mas naquela noite, quando o pastor José Severino, que era o pastor que estava naquela igreja, ele perguntou quem queria ser crente naquela noite, e eu me levantei, e foi assim uma alegria muito grande. E Deus fez um negócio tão tremendo, irmãos. Eu passei pouco tempo lá, porque depois eu vim para Recife, e quando eu vim para Recife, eu
eu fui morar na Conde da Boa Vista, num prédio lá, o prédio Pirapama. Fui morar numa vaga lá. E eu comecei a ir na igreja presbiteriana da Conde da Boa Vista, que era bem em frente onde eu morava, basicamente. E eu passei, então, grande parte da minha vida na presbiteriana. Cheguei a ser, durante um bom tempo, ovelha do pastor Augusto Nicodemos, fizemos muitos trabalhos juntos. Depois eu fui morar no Rio, e na volta quando conheci a Kelly, ela estava na Batista, eu fui para a Batista e me batistei de vez. Estou aqui até hoje. Então, a gente está essa trajetória, essa caminhada. Mas aí eu cheguei depois, liguei, mesmo com o vidro aqui todo quebrado, ele deu o ar da graça, funcionou. Me ajudou bastante o fato dele estar funcionando. E graças a Deus, ainda bem que tudo está salvo nas nuvens, né? Depois a gente só transporta. O que tem aqui tem muito material, já vem de outros anos, de outras coisas. Gente, vocês sabem como era um casamento judaico antigo? Na verdade, era assim: em algumas situações, os filhos eram prometidos ainda pequenos, às vezes. Era um costume de tradição. Cada situação tinha um acordo, tinha uma forma. Então, às vezes, eram prometidos bastante pequenos. Então, iam crescendo. Quando chegava um ano antes do casamento, rolava o noivado. No noivado, haviam as promessas e um voto. E esse noivado, ele tinha uma validade muito forte. Não poderia mais romper. Um rompimento de um noivado era como se fosse um divórcio, para vocês terem uma ideia. A gente tem um exemplo disso de José, por exemplo. Ele era noivo de Maria, e Maria era prometida a ele em casamento. E quando o anjo visita Maria e o Espírito Santo vem sobre ela, que ela fica grávida, José tentou deixá-la, e foi necessária a intervenção de Deus na história para não acabar. Mas aquilo ali era o suficiente para detonar com a vida de Maria, se ele tivesse ido embora e porventura tivesse dito que havia uma traição. Maria seria morta, apedrejada. Então, o noivado era um ano se preparando para o dia das núpcias. Quando chegava no dia do casamento, ou na semana do casamento, as bodas duravam uma semana. Então, era uma semana de festa, muita festa. O que fazia? A festa era na casa do noivo. E a noiva se preparava toda, porque era avisado que aquela era a semana das núpcias. E os amigos da noiva e do noivo, eles ficavam, então, alardeando na vila que ia ter o casamento. Nem todo mundo participava das bodas, mas o pessoal da vila inteira, de uma certa forma, influenciava no casamento, porque estava ali fazendo as festas, falando, avisando, a noiva vem aí. E esses rapazes, eles no dia iam na casa da noiva, amigos dela e dele, e então pegavam a cama, a liteira, e suspendiam, e a noiva ia pronta, sendo levada para a casa do noivo, para o local onde haveria a festa. Então, havia as moças, né? As convidadas, aquelas moças que cuidavam da noiva, e elas dançavam, elas tinham as lâmpadas, elas se preparavam, elas cantavam, elas tornavam a festa mais bonita. E elas iam caminhando com a noiva enquanto ela estava indo para a casa do noivo no dia das núpcias. Elas levavam lâmpadas, e elas eram quem, de uma certa forma, alumiavam o caminho quando era noite que estava andando. E então, ia passando o cortejo. Essas lâmpadas, elas eram de barro e eram pequenas. Se demorasse muito o trajeto, a caminhada, as paradas, a festa, poderia ser que o óleo que estava dentro da lâmpada viesse a acabar. Então, era costume normal se levar, além da lâmpada, uma reserva, um recipiente. E é nesse contexto que diz que 5 dessas moças virgens, que elas participariam também da festa, elas não levaram esse recipiente extra. E no meio do caminho, então, elas perceberam que iam acabar, ia ficar sem lâmpadas, e aí que elas
pedem as amigas para repartir o azeite, e elas disseram: olha, se a gente vai fazer isso, de repente todas nós ficaremos no escuro. Vamos fazer assim: a gente não dá a vocês, a festa ainda não aconteceu, nós não chegamos ainda na casa do noivo, então faça o seguinte: vão na venda, comprem, e vocês correm, volta, e todo mundo entra. E elas fizeram isso. Só que quando elas vieram, que chegaram, o noivo já tinha recebido elas, a noiva e mais os convidados. E então já tinham entrado. E elas chegam depois, a porta era fechada por dentro, e elas então imploraram. O noivo ignorou absolutamente e disse: eu não conheço vocês. Então, foi num contexto desse de um casamento judaico da época de Jesus, que ele está falando do fim dos tempos, e faz uma alusão, uma alegoria para o seu povo, para a igreja, que vale até hoje. E aqui que eu quero tirar algumas lições para nós. E essas lições de Mateus 25, a primeira delas é muito simples, que muita parte da igreja às vezes já parou de falar. É que Jesus Cristo, nosso Rei, a quem nós exaltamos aqui com músicas, ele vai voltar. Isso é um ponto fechado. Amém? Jesus vai voltar. Avisa aí para o seu irmãozinho. Jesus vai voltar. Ele vai voltar. A gente está num tempo em que a igreja está crescendo muito em todo lugar. Eu posso dizer que é um tempo extraordinário. Mas a gente não pode esquecer uma coisa: Jesus, ele vai voltar. E quem ele vai levar? E você tem que sair daqui nesses dias com isso muito forte no seu coração. Então, ele vai julgar os pecadores, ele vai recompensar os justos, os genuínos adoradores, aquelas pessoas que colocaram Jesus em suas vidas e amaram a Jesus mais do que qualquer outra coisa. Ele vai fazer isso. Então, que ele virá de uma forma inesperada, e quando ele vier, ninguém poderá fazer absolutamente mais nada. Nada, porque é o fim. Então, será o juízo para os que ficarem fora e o gozo para aqueles que entraram na festa. Saibam de uma coisa: quando a gente ora dizendo venha o teu reino, significa que nem tudo é reino. Nem tudo que eu estou fazendo significa reino, que eu possa estar envolvido em outras coisas, em nome de Jesus, fazendo alguma coisa na igreja, nas ruas, nos trabalhos, mas o Senhor poderá estar dizendo: não fui eu que mandei você fazer isso. Okay, então, algumas verdades nós queremos tirar dessa parábola, e uma delas é que, gente, olha bem, a chama espiritual não pode nunca se apagar nas nossas vidas. Tem que crescer sempre. Isso é uma coisa contínua. O Senhor, ele quer que as nossas vidas fiquem cheias do Espírito Santo. O azeite na Bíblia, em todo lugar, é uma simbologia da presença do Espírito Santo. Né? Os nossos irmãos pentecostais, eles falam muito essa expressão, mas não é uma criação deles, é uma criação da Bíblia. O óleo do Espírito, o azeite, significa o Espírito Santo em nossas vidas. E o Senhor, ele quer jovens, crianças, adultos, idosos, transbordando do Espírito Santo. Não é só o pastor, só o professor de escola bíblica, só o seminarista. Todo mundo é chamado para viver cheio do Espírito Santo. Então, essa é uma lição, porque às vezes nós ficamos contentes com o que já temos. Puxa, você fala, eu sou salvo. Às vezes a gente se engana. Eu tenho um cunhado, e ele, por ter sido criado assim num contexto muito forte da predestinação, ele é um cara que tem um montão de coisa para acertar na vida dele, mas ele fala assim: meu pai disse que eu sou predestinado. Mas não é por aí. Não tem como. Uma outra lição que nós tiramos aqui é que essa parábola, ela
ensina uma coisa: há situações na nossa vida espiritual que não dá para emprestar. Não temos como criar uma saída para outras pessoas. Então nós aprendemos no versículo 8 e 9, aqui, olha o que diz a Bíblia. As loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam: não seja acaso que nos falte a nós e a vós, e diante aos que o vendem e comprai para vós. Irmãos, há coisas que não dá para emprestar. E quando a gente lê essa parábola, parece até uma atitude insensível daquelas moças, não parece? Elas poderiam ter dado um tiquinho, um pouquinho, mas não fizeram isso. Porque o que essa parábola está tentando mostrar é que cada lâmpada tem o suficiente para viver a sua vida, para queimar realmente aquilo que precisa, para cumprir a missão e o cortejo. Então, o que você tem do Espírito Santo aí dentro de você, ele é somente seu. O Senhor deu a você. Por mais que eu ore por você, você sendo abençoado, Deus não vai encher você do Espírito Santo se você não se predispuser para que isso aconteça. A sede e a fome de andar cheio do Espírito Santo tem que nascer no seu coração. Mas olha uma advertência: a sua carne não vai querer que você se encha do Espírito Santo, porque ela é uma natureza caída, embora sua alma esteja gritando por isso. Então, o que realmente a gente está vendo aqui é que a lição que nós tiramos aqui é que a fé, a espiritualidade, a unção que nós precisamos tem que ser por nós mesmos. Quer ter mais fé? Quem quer ter mais fé? 90%. Depois a gente vai orar por aqueles que não se movimentaram. A espiritualidade, a fome de Deus, o enchimento do Espírito Santo é individual, intransferível, é pessoal. É absolutamente seu. Então, claro, você pode dizer: pastor, e a minha fé não pode influenciar ninguém? Ela abençoa. O meu jeito de viver, o meu testemunho, a minha fé, a minha dedicação, abençoa você, abençoa a minha família, abençoa as pessoas, abençoa o meu trabalho, abençoa sim, mas não vai transformar. Há uma necessidade que a outra pessoa fala assim: o que foi que Paulo disse? Sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. O que é que Paulo estava dizendo? O que é que Paulo estava dizendo? Se eu levanto a mão, você levanta. Se eu canto, você canta. Se eu prego, você prega. Era isso que ele estava dizendo? Não. Que imitação era essa? Intimidade com Deus, sede de Deus, fome de Deus, necessidade de Deus. Queridos, vocês têm uma identidade, e a identidade que tem vocês é ser de Cristo. Isso não pode mudar. Essa fome, essa sede tem que ser absolutamente sua. Então, não dá para emprestar a coisas que não tem como fazer. Então, eu sei que a sua fé pode mover outras pessoas. Lá em Campina Grande, eu me converti e Deus começou a mover, fez muita coisa na minha família, muita coisa. Salvou a minha mãe, meu pai. Eu tenho dúvida ainda se ele realmente já chegou nessa declaração. Está com 95 anos, mas está lúcido. A gente conversa normalmente. Boa parte dos meus irmãos são 6 homens, 2 mulheres. Eu tenho 2 irmãos em Campina Grande que estão servindo ao Senhor, as minhas 2 irmãs, um irmão que está em Brasília. Tem um outro irmão em Brasília também que já confessou Jesus. Passou por uma turbulência aí agora de uma separação, mas creio que Deus está trabalhando ele. E tenho 2 irmãos que ainda não confessaram. A minha mãe é uma mulher totalmente envolvida, uma mulher de muita oração. Ela era extremamente uma católica, profundamente dedicada, levava todos nós a aprendermos tudo sobre a religião. E hoje ela é uma mulher totalmente convertida. Então eu tenho um montão de filhos na fé que são meus parentes, fora tios e muita gente mesmo, que se converteu a partir de uma pessoa.
Então o Senhor começou a obra em mim e Ele vascularizou a minha família. Eu tenho primas, tenho tios, tenho gente que se converteu, gente. Veja só como Deus faz. E a mesma coisa é na sua vida. Isso não é tudo. Não é tudo. Eu sou o único pastor da família. Mas quando eu olho assim a história da minha família, é uma história bacana de como Deus abençoou a partir de uma pessoa. Como o Senhor fez. Então a minha fé influenciou a minha família, mas eles precisaram dobrar os joelhos diante do Senhor. Você quer crescer, tem fome de Senhor, de sede? Então é uma luta individual, é uma guerra. Claro que você pode contar comigo, conta com os pastores, conta com os irmãos, mas você tem que decidir se esvaziar de si mesmo e dizer, já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Você tem que realmente desejar, amar, buscar incansavelmente para que realmente a glória do Senhor brilhe na sua vida. A Shekinah de Deus. Você tem que ter fome do Senhor. Você não precisa de que alguém fale assim, vai para a igreja, ou dá testemunho lá na tua escola. Você não precisa. Você sai de casa sabendo que é exatamente aquilo. Você é uma figura do Senhor, uma testemunha viva. Onde você for, as coisas irão mudar. Você vai impactar. Por isso que você está fazendo um pequeno seminário aqui de 3 dias, que é para quando você chegar lá fora, você ser uma pessoa feliz. Irmãos, olha bem para mim, queridas. Seja um cristão feliz. E ser feliz é uma decisão. Andar cheio do Espírito Santo é uma decisão. Brilhar onde chega é uma decisão. Ter um namoro, um relacionamento onde Deus está presente é uma decisão. Então decida viver bem com o Espírito Santo. Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus. Não existe nada melhor, porque em todos os lugares o Senhor, Ele vai realmente abençoar você profundamente. Então na nossa jornada, nossos filhos, nós podemos até dar testemunho. Eu falo para os meus filhos, filho, olhe para o seu pai, como eu estou me comportando, como eu sou, como eu falo, mas eu digo que a vitória na sua vida depende de você. E se eu falo para eles, eu sei que eu tenho a minha história e conto para eles, mas eles precisam ter a história deles. A sua história é a sua história. Susana Wesley tinha vários filhos. Todos eles foram debaixo da oração. Mas a gente lembra que o grande nome é John Wesley, não é? O fundador do metodismo. Por quê? Porque ele orava mais. Billy Graham, por exemplo, era um jovem que orava incansavelmente. Passou toda a vida, até basicamente aos 100 anos, servindo ao Senhor apaixonadamente. Não porque ele era um grande evangelista, mas é porque ele amava ao Senhor. Então, quero uma palavra para, assim, fechar a nossa vida, assim, ame ao Senhor. Ame ao Senhor de todo o seu coração, de toda a sua alma. Ame ao seu próximo como se fosse você. Tem uma canção, né? Como se a dor que ele sentisse também doesse mais em você. Amar as pessoas, suportar as pessoas. Então, conte a sua história. A fé pode motivar, pode despertar. A fé, ela pode realmente fazer muitas coisas, mas você tem que ter a sua própria história com Deus. Crie um diário com Deus. Crie uma história com Deus. Crie uma história de relação. Quando você está agora só, que deita ali, ou conversando, converse com Deus e diga, Senhor, eu quero ser mais íntimo teu. Melhor do que tudo, mais íntimo do Senhor. Sabe o que é ser íntimo do Senhor? Você tem prazer em rasgar o coração para Ele. Você pega e não deixa nada. Tem gente que vai conversar com Deus, faz uma curva, né? Uma coisa. Antigamente parece que Deus realmente estava longe. Eu lembro ainda de algumas pessoas orando perto de mim. Alguns homens que muitos já partiram, mas falavam assim, Deus de Abraão. Aí ele parava, pausa. Deus de Israel, pausa. Deus de Jacó. Mas hoje é o Abba Pai. Embora Abba e Pai significa papai em 2 línguas,
Mas hoje é o Senhor que você fala assim: Senhor, eu estou aqui do teu lado. Eu quero andar contigo. Eu não quero uma vida que me distancie do Senhor. Irmãos, olhe bem para mim. Eu sei que eu sou um pastor. Eu sei que Deus está fazendo muitas coisas. O ministério é profícuo. É um programa de rádio com milhares de pessoas. Um montão de coisas. Mas não é isso que vai nortear a minha vida. O que vai nortear a minha vida é a minha intimidade com o Senhor. O que eu faço, muitos poderão fazer. O que você faz, muitos poderão fazer. Mas a intimidade sua com Deus, ter uma vida cheia do Espírito Santo, só você pode ter. Só você. É uma vida pessoal, relacional, verdadeira, rasgada, íntima. Só você pode, de fato, andar na intimidade com o Senhor. Ninguém pode fazer isso por você. Alguém pode substituir você pregando, pode substituir a escola dominical, pode substituir no seu trabalho. Pode, mas não substitui você conversando com o Pai. Você não pode chegar e dizer assim: maridão, conversa hoje com o Senhor, porque hoje eu não tenho tempo. Não, é você. Então, os filhos, eles não dependem da fé só de seus pais, embora venha influenciá-los, mas eles precisam ter uma vida própria. Às vezes é algum membro da igreja que imagina que pode viver a fé dos seus líderes. Não, deixa eu aqui perto do pastorzão, deixa eu tocar nele aqui para ele passar unção para mim. Não vai passar. Não vai. É bom lembrar que quando Eliseu, ele viu Elias caminhando, e Elias disse assim: olha, Eliseu, o meu tempo está acabando sobre a terra. Então, se tu tens alguma coisa a pedir, pede logo. E ele chegou para Elias e disse assim: meu senhor, eu quero viver o dobro da unção que você vive hoje. Ele disse: uma coisa muito dura você pediu. Mas se você vê, no dia que eu partir dessa terra, estiver indo ao encontro do meu Pai, se realmente você estiver ali na hora, o Senhor vai derramar esse favor na sua vida. E então Eliseu, ele não largou mais o Elias. E quando chegou o dia da carruagem de fogo, pegar Elias e levar aos céus, que ele grita, e ele invoca o nome do Senhor, e daí para frente ele vai e acaba logo com as coisas velhas, mata os bois, queima os carros de boi, e agora ele segue ao Senhor. Ele teve uma vida de intimidade com o Senhor. Pode olhar, o que Elias fez, Eliseu registra o dobro dos milagres. Quer saber de um negócio? Você pode ser muito mais do que você já é. Você pode fazer infinitamente mais do que você já faz. Você pode surpreender mais do que já surpreende. Você não pode aceitar a vida média na sua vida. Você não pode aceitar levar uma vida espiritual contentada com coisas poucas. E vou dizer mais uma palavra: se você se contentar com um pouco de hoje, você não sobreviverá até o fim da sua vida espiritual. Porque dias virão em que exigirá de você mais comunhão, mais intimidade, mais amadurecimento. Se você se contentar com a vida de hoje, você um dia perecerá na estrada. É perigoso isso que eu estou falando? Mas eu não estou falando isso para você desanimar. Estou falando para você dizer assim: não vai ter perigo para mim, porque eu vou estar o dobro, o triplo do que eu sou hoje. Amém? É possível? É ou não? Quem está comigo? Amém. É possível crescer. Dá para crescer. Dá para a gente crescer. Irmãos, eu, Marcos Fenelon, não estou satisfeito com a minha espiritualidade. Não estou. Eu me sinto tremendamente incomodado. Eu acho que eu tenho que passar por um revestrar mesmo. Um negócio, sabe, que puxa mesmo. Tem dia que eu estou com tanta fome de Deus que minha vontade é sumir, sair do meio do povo. E realmente, longe de orar. Às vezes eu fico em casa, mesmo ali em aldeia, não vou, digo, ó, pega, a gente tem alguns pastores lá, tem irmãos, todo mundo está nos seus ministérios, e eu digo: irmãos, não contem comigo. Porque dentro de mim vai batendo uma angústia, e eu preciso de buscar mais o Senhor. E eu vou fazer uma oração nesse sentido, de que você se sinta angustiado quando vier uma coisa acomodada na sua vida. Para que você seja uma pessoa que venha despertar.
não há tempo melhor do que esse agora para a gente viver o sobrenatural de Deus. Não há tempo melhor. Deus não quer gente capenga. Quando eu digo não quer, não é que ele abandona. Eu estou dizendo que ele não espera isso de você. Ele espera que você tenha fome, sede e disposição para realmente andar transbordando do Espírito Santo. E essa é a verdade, é a palavra dele. Por isso que essas jovens, uma das coisas que aconteceu aqui é que elas se acomodaram. Não precisa. A minha candeia já está acesa. Eu estou vivendo, a minha vida está vivendo bem. Acontece que não se empresta unção. E no dia em que chegou da volta de Cristo, o que elas tinham de Espírito Santo dava para resolver o ministério, mas o que tinha do Espírito Santo não dava para dizer que eram filhas do Senhor. Então não se engane com o seu ministério, não se engane com elogios, não se engane com tapinha nas costas, não se engane porque você é uma pessoa bem comportada, porque você não mente, não adultera, porque você não vive aí chamando palavrão, porque você não vive pecando por aí. Não se engane, você precisa ser mais do que isso. Além de não fazer nada disso, você precisa andar transbordando do Espírito Santo. E o Senhor não espera menos do que de mim e de você que andemos transbordando do Espírito Santo. Sabe por quê? Porque há espaço dentro de mim e de você para transbordar. Nós somos vasos do Senhor, recipientes do Senhor. E o Espírito Santo, irmão, se você invoca, ele vem mesmo sobre você. Se você realmente clama ao Senhor, vem. Você não ouvirá no dia da volta de Cristo aquela expressão do noivo: apartai-vos de mim, eu não vos conheço. Como disse para aquelas 5 virgens. Entendam, elas eram virgens. Elas estavam na igreja, eram igreja, pelo mesmo sentido de compor o quadro. Elas trabalhavam, elas se alegravam, elas dançavam, elas cantavam, elas estavam presentes, mas elas não tinham o Espírito Santo no nível da vida eterna. E o que quer dizer isso? O Senhor diz em Apocalipse 3:20: eis que eu estou à porta aí, bato. Se alguém e abrir, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. Quem tem fome de Deus? Fome de Deus. Fome de Deus. Desperte a fome de Deus. Tire aquela aneroxia espiritual da sua alma e tenha fome de Deus. Leia a Bíblia. Foi uma moça semana passada no meu gabinete: pastor, não tenho vontade de ler Bíblia, não tenho vontade de orar. Aí a gente foi fazer uma investigação, vi que tinha uns gargalos espirituais na vida dela. A gente conversou, orou, repreendeu. E aí, ela chorou ali bastante. Ela disse: agora minha vida vai. Destrave a sua vida espiritual. Destrave. Irmãos, nós temos aqui umas 150 pessoas. Pensa a revolução que dá para fazer em Caruaru com 150 pessoas. Pensa a revolução que a gente pode fazer no Agreste, nas cidades circunvizinhas. Pense em gente aqui indo para outros países, ou mesmo para o sertão, ou para a região dos quilombolas, de ribeirinhos. Pensa daqui. Encontrei um casal de odontólogos agora no Amazonas, quando nós fomos há 15 dias atrás. E ela estudou especialização bucomaxilo na USP. Uma profissão que uma cirurgia custa assim R$40 mil, R$50 mil. Então ela e o marido, o André, viviam muito bem financeiramente. E eles foram um dia lá naquela região que nós fomos recentemente. E o Espírito Santo, quando chegou lá, falou com ela, disse: seu lugar é aqui. Eles voltaram para São Paulo, ano seguinte foram de novo. E o Espírito Santo falando: seu lugar é aqui. Aí voltaram para São Paulo, ano seguinte foram de novo, 3 anos. Aí não tinha mais jeito como resistir. Chegaram em São Paulo e comunicaram: a gente está partindo para uma missão. Ninguém entendia nada. Como é que vocês vão largar a vida tão boa financeira que tem aqui? Vocês com essa especialização, os 2 odontólogos e tal, disse: o Senhor está chamando. E embarcaram para lá, irmãos, já estão há alguns anos lá dentro daquele casal. Deus usando eles tremendamente, salvando vidas. Eles estão cuidando dos missionários. Pastor, são 30
e 2 comunidades de ribeirinhos na região do Amazonas. Gente, o Amazonas é um mundo, para quem alguns irmãos aqui conhecem o Amazonas. Quando você passa ali de avião, ali depois do Maranhão, você começa a entrar na floresta. Você voa horas e horas e horas, sobrevoa. Parece que nunca tiraram uma árvore, de tanta árvore que tem. É um negócio de louco. A gente desceu lá, pegamos o ônibus, fomos para o porto e pegamos a embarcação, aquela embarcação que é da Junta de Missões. Eu e mais 28 irmãos embarcamos ali, navegamos 20 horas para chegar na comunidade que nós queríamos. 20 horas de embarcação, a noite inteira e no outro dia até 2 da tarde. E a gente chegou ali num local que tinha energia, mas não tinha televisão, não tinha internet, não tinha nada. E nós encontramos encontramos 2 jovens radicados ali, que se converteram pelo trabalho daqueles missionários. Eles já foram preparados pela Junta de Missões e hoje eles estão morando lá em uma dessas comunidades. E eles são muito respeitados lá, pregando a palavra de Deus. E nós estivemos ali e foram batizados 4 pessoas naquele dia que a gente chegou. A gente ficou muito feliz. O que Deus está fazendo. A felicidade porque nós fomos. Uma semana nós visitamos 4 comunidades apenas. Os batistas estão em 111. Para ter ideia, lá na divisa com o Peru, eles levam 7 dias naquela embarcação. Um custo absurdo de óleo, de manutenção, um negócio louco. E eu fiquei pensando, se os batistas estão em 111 comunidades, são quantas mil que eu falei? 32 mil comunidades. É muita gente. Muita gente que falta. Eu encontrei um chefe de uma comunidade indígena, seu Manuel. Tive assim a oportunidade de falar com ele. Um homem muito respeitado. Está com 65 anos. E ele me disse que tem 3 mil pessoas que estão debaixo da liderança dele. E ele abriu as portas da casa dele. Eu sentei ali. Eu fiquei maravilhado. O neto dele cantou na língua local. E a gente falou de Jesus, eu orei por ele, e à noite nós estávamos fazendo um culto, e ele veio para o culto. E deu tanta vontade de ficar ali também, porque é uma fome, uma sede que a gente tem de falar de Jesus para as pessoas. Então escutem bem, se nós não nos enchermos do Espírito Santo, a gente vai ficar de fora desse banquete. O Senhor não quer filhos e filhas. Eu levei minha filha Letícia, de 16 anos, e minha filha é muito calada. E eu fiquei observando ela, porque no primeiro dia ela falou assim: pai, deixa eu ir contigo. Eu disse: não dá, filha, é muito cara essa viagem e tal. Aí ela ficou calada, nunca mais falou. Faltando 4 dias, dava para eu levar ela. Eu falei: Letícia, você quer ir? Ela disse: quero. Ela embarcou comigo. E minha filha trabalhou tanto ali, com as crianças daquele local, e vendo, e envolvida, que quando ela voltou, que pisou em casa, ela falou para Kelly que o desejo dela é ser missionária. Ela já tinha falado isso para a avó, não falou para a gente. É interessante, né? Como Deus vai fazendo. E meu coração começou de que seja. Ronaldo Lidório e Rossana, quando Ronaldo era pequeno, a mãe dele dizia: Ronaldo, a melhor coisa do mundo é ser missionário. Ela dizia isso direto, e aquilo inflamou o coração de Ronaldo. Ronaldo, ele é um missionário presbiteriano, mas ele é conhecido em todas as partes de comunidades de igreja, e eu estive também com ele recentemente, e ele esteve entre os concombas durante alguns anos nas tribos, e ele, sendo um linguista, ele traduziu partes, né? Ele terminou fazendo o Novo Testamento, alguns livros, sem mexer na língua. Por ser linguista, ele fez isso, transliterou. Ele alfabetizou o povo e criou porções da palavra de Deus dentro daquelas tribos. E hoje existem tribos inteiras convertidas na África do Sul, os concombas. E ele relata muitos milagres. Um deles é que, entre muitos, mas um deles é que ele chegou em uma tribo dessas e ele falou de Jesus para o cacique, e ele disse assim: esse Jesus que você fala, é isso mesmo tudo que você diz?
E Ronaldo disse: é exatamente isso que eu estou falando. Ele é o Jesus, o Filho do Deus vivo, o Todo-Poderoso. Aí ele disse assim: vem aqui. Aí levou ele lá dentro da casa e disse: veja o estado da minha mulher. E a mulher dele, do cacique, estava com a ferida imensa na perna. E ele desafiou Ronaldo. Ele disse: se o Deus que você prega é o Deus que faz tudo isso, peça para ele curar a minha mulher, porque o pajé daqui já fez todo tipo de mandinga, não funcionou nada. E ele disse: Senhor, eu estou diante de um grande desafio. Para mim é impossível. Mas se o Senhor quer que o seu nome seja glorificado nesse lugar, faz isso. E ele orou. E o cacique com os olhos arregalados. E a ferida fechou na frente do cacique. O negócio foi tão forte, tão tremendo, que ele disse: eu quero esse Jesus seu agora. Aí ele se converteu. E ele chegou, aí o Ronaldo disse assim, porque a palavra de um chefe tribal é uma palavra muito grande, muito forte. Ele disse: fala para o seu povo quem é esse Deus agora. Ele reuniu o povo e falou de Ronaldo Lidório e disse do Deus de Ronaldo Lidório. E ele disse que a partir daquele dia ele acreditava no Deus de Ronaldo Lidório, que Jesus era aquele. Sabe o que aconteceu? Toda a tribo se converteu. Toda a tribo, de uma pancada só. E hoje eles fazem... tem convenções anualmente, tem um congresso de pastores indígenas lá. E eu fiquei com tanta vontade de voltar naquele povoado indígena lá, daquele seu Manuel, porque eu vi uma fome, uma sede daquele homem. Encontrei o neto dele, que está fazendo faculdade em Manaus, na Universidade Federal, e ele já é evangélico, o neto. E é muito querido. Eu chamei ele e tive uma conversa séria com ele. Eu digo: meu amigo, você é o neto que tem que ser usado para mudar essa comunidade. E a gente conversou longamente. O que é que eu quero dizer com isso? Se nós não fizermos a obra do Senhor, e o tempo é agora, e não está nas quatro paredes, não está no templo. Gente, isso aqui é um ajuntamento. Lá na PIB é um ajuntamento, é o congraçamento. As pessoas estão muito religiosas, mas nós precisamos ter um trabalho de RD, relacionamento discipulador, sabe, em que você desenvolve amizade. Você não pode andar com o coração e dizer: fulano não tem jeito, meu irmão é isso, fulano é um herege. A gente começa a rotular as pessoas. A gente tem que transbordar do Espírito Santo, transbordar da graça do Senhor, transbordar. Eu estava um dia em casa, o ano passado, mais ou menos lá pelo meio do ano, e o pastor Neiladeia, que hoje mora na cidade dele, ele mandou, na verdade ele não ligou, ele mandou uma mensagem no WhatsApp para o telefone da Kelly. E ele contando a história de uma pessoa que morava em aldeia, que era amiga da filha dele, e que ela estava no processo de separação, se eu poderia intervir nessa história. Eu disse: passa o número. Ele ligou, eu liguei para ela, ela me atendeu muito bem. Eu disse: dá para você vir na igreja? Ela disse: dá. Ela foi na igreja. E ela contou a história, né? Muita traição do marido e tal, descobriu muita coisa. Ele sendo médico, famoso naquela área lá, e ela estava muito chateada, achava que estava sendo enganada. Muita coisa, muita ferida aberta. Aí eu disse: seu marido quer se separar? Ele disse: não, ele está pedindo para ficar em casa. Eu disse: faça o favor, peça a ele para eu ir na casa de vocês durante 6 segunda-feiras. Esse é um programa que se chama Casas de Paz, né? Eu vi isso com o pastor Piragini, lá da PIB Curitiba, e Jefferson, que é um irmão nosso, e vai muito para lá, e ele trouxe esse programa para mim, e eu disse: eu vou fazer um piloto com esse Casas de Paz. Qual é que o pastor Piragini fez? Ele pediu que se levantassem cerca de 1000 casais lá na igreja, uma igreja muito grande a dele, 1000 casais, para que ele implantasse um sistema em que você selecionasse lares em que pudesse pedir para entrar na casa daquela pessoa durante 6 semanas seguidas, para passar 40 minutos dentro da casa daquela pessoa, para ir orar com aquela pessoa.
Porque quando você fala que vai, eu vim aqui evangelizar, as pessoas não querem. Mas quando você fala assim, será que eu posso vir na sua casa durante 6 semanas, passar meia hora ou 40 minutos orando com você, orar pela sua família, a grande maioria diz o quê? Sim. E então eu disse, eu vou colocar esse piloto logo aqui na casa dessa mulher. Eu disse, converse com seu marido. Aí ela conversou e ligou para mim, ele aceitou. Aí eu disse, então segunda-feira estarei aí a partir das 7h30 da noite. Aí eu fui com a Kelly. Primeira segunda-feira, nós fomos, falei lá um texto, cantei um hino, e uns 20 minutos de palavra, orei e disse, estou indo embora. Ele ficou assim, já? Não quer nem um café? Eu disse, não quero nada, estou indo embora. Aí ele me abraçou. Na outra segunda-feira eu estava lá, ele estava. Ele cortou um dos plantões na segunda-feira para ficar me ouvindo. E então eu fui na outra segunda, fui na outra. Na quarta segunda-feira eu preguei sobre Zaqueu. Zaqueu, desce depressa que hoje convém pousar na tua casa. E significaria a entrada de Jesus naquela casa. Era o dia do convite. E eu fiz essa pergunta a ele. Aí ele disse, eu quero esse Jesus. E ele se converteu na minha quarta pisada na casa dele. Isso faz 7 meses. E agora nessa viagem para o Amazonas, eu levei aquele médico comigo. Ele foi tremendamente usado, impactado, e ele deu um testemunho que a vida dele nunca mais foi a mesma. No hospital a qual ele é diretor, a turma conhecia ele como um cavalo batizado. Aí tem um outro irmãozinho que trabalha na área de saúde, é de lá, e disse, rapaz, ninguém sabe o que aconteceu lá no hospital. O doutor mudou completamente. Está dando bom dia para todo mundo. Jesus muda a pessoa. Ele transforma. Agora eu vou batizá-lo por esses dias. Então, o Senhor quer usar você, irmão. Ele quer usar você. Mas Ele quer que você, antes de ser usado, você seja o quê? Cheio do Espírito Santo. Fala para o seu irmão, seja cheio do Espírito Santo. Cheio do Espírito Santo. Seja cheia do Espírito Santo. Decida isso. Decida andar transbordando do Espírito. Exatamente isso. Então, talvez o Senhor esteja chamando aqui, renovando dons para cuidar de crianças. Eu falei da igreja Kids lá. E minha oração é que todas as igrejas comecem a criar a igreja Kids. Talvez seja evangelizar. Talvez seja você, de repente, ensinar, discipular, fazer alguma coisa. Investir no reino. Se tornar uma pessoa fiel. E é isso exatamente que eu quero orar por você. E eu quero que você fique em pé nessa hora para a gente orar. Para que o Senhor opere na sua vida. Eu queria que você não se conformasse com o que você tem. E nem tente viver com a espiritualidade emprestada de ninguém. Porque às vezes você vai falar assim, minha mãe é um exemplo. Aí começa a exaltar a sua mãe, fala assim, esqueça sua mãe. E você? Bom, é você. O Senhor não veio aqui para falar com a sua mãe, nem com o outro, veio para falar com você. Essa é a verdade. Então não se conforme na dinâmica do reino de Deus. Quando a gente tem a coragem de assumir esses desafios, queridos, fiquemos certos que o Senhor vai abrindo os nossos horizontes. Feche seus olhos e comece a dizer, Senhor, quais são as áreas na minha vida que eu tenho que abrir mão. Deus quer abrir os teus horizontes, meu irmão. Como está a tua vida quando você está sozinho? Quem é você quando ninguém está vendo? Será que você é uma pessoa que vive da aparência, do emprestado? Esse é o tempo da graça de Deus. É o tempo do derramar do Espírito Santo. É o tempo do favor do Senhor. Cuidado. A porta vai se fechar. Não perca mais tempo. Não perca tempo. Deixa o Senhor
Deixa o Senhor tratar a sua vida. Com Jesus não há decepções. Com Jesus não há orfandade. Com Jesus não há perdidos. Talvez você muitas vezes está sorrindo, mas por dentro está sangrando. Talvez você tenha vindo aqui para fugir de Caruaru, da sua família, de pessoas que iam perto da sua casa. Mas isso não vai resolver, porque quando você voltar, elas estarão por lá. Eu quero que você ao voltar para casa, volte com um propósito definido. Você é amada do Senhor, discípulo do amado. Decida ser transbordante do Senhor. É Ele quem te beija, te abraça. É Ele quem está dizendo: filha, mantenha o óleo do azeite transbordando na sua vida. Custa o que custar, a escassez que você passar, ande no avivamento, ande na alegria do Senhor, pois ela é quem te dá força. Faça isso nessa noite. Faça isso. Será que você pode ouvir a voz do Espírito Santo dizendo no seu coração, no seu ouvido: você pode ser mais do que é. Eu botei você nesse mundo com um grande propósito. E o propósito é porque eu te amo. E você pode ir a lugares maravilhosos que sou eu que estou conduzindo. Pode ter desertos, sim. Pode ter vales íngremes, montanhas, pedregulhos, sim. Pode pisar no espinho e se machucar, é verdade. Mas quem vai tirar o gozo do seu coração? Quem vai tirar? Ninguém. Pois maior é o que está em você do que o que está no mundo. Mulheres felizes, cheias da graça. Jovens cheios do poder do Senhor. Homens tratados no mais profundo da alma. E dizer: sim, Senhor, como é bom ser abraçado por Ti. Minha lâmpada não vai se esvaziar. Minha lâmpada não vai apagar. Eu não quero andar, Senhor, numa vidinha. Eu quero andar, Senhor, uma vida transbordante. Oh, irmãs, queridos, o Senhor vai incendiar muitos outros corações a partir de você. Aquela pessoa que você já fez tanta raiva a você, tanta decepção. Se você tiver com o coração transbordante do Espírito Santo, o Senhor vai agir. Pai querido, bendito seja o Teu nome. Tu nos trouxeste a este acampamento para que os nossos olhos fossem mais abertos. Tu nos trouxestes nesse lugar, Senhor, para que a nossa aliança seja fortalecida contigo, para que maldições sejam quebradas, arrancadas, e as dádivas do Senhor sejam transbordantes em nós, para que nós venhamos fazer uma aliança de amor de novo contigo, Pai, e dizer: Pai, eu te amo acima de tudo, e eu não quero perder isso. Não tem nada neste mundo que me faça, Senhor, me apaixonar, que não seja o Senhor, porque só assim eu amarei as pessoas e cuidarei delas a partir da Tua rica, doce e bendita presença na minha vida. Ó Deus, a partir de crianças aqui, faz algo novo, faz algo novo, faz algo novo, Senhor. Fala, Senhor, fala mais. Teu povo tem a fome e sede da Tua palavra.
de investir nas madrugadas, de investir dentro do carro, nos ônibus. Não seja só, Senhor, uma aparência, uma foto, uma selfie, mas seja, Senhor, mais do que isso. Seja um retiro contínuo com o Senhor. Ó Deus, o chão de Jesus era a oração. Que seja o nosso também. Nessa noite, cura tuas filhas, cura teus filhos. Aqueles que já são curados, sejam fortalecidos, se levantem como médicos espirituais, para que façam discípulos do Senhor. Ainda que a estrada seja estreita, ainda que haja dores e lágrimas, mas, Senhor, haja um gozo na alma. Santo, santo, santo é o teu nome. Aleluias. Obrigado, Jesus. Obrigado, Pai. Obrigado pela tua rica e inaudível presença maravilhosa e extraordinária em nosso meio. Obrigado, porque nós poderemos andar transbordando do teu Espírito. Muito obrigado. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Podem sentar.